Olá, gente querida, tudo bem? Aqui é o pastor Eliseu, do canal Quem Controla o Mundo, você já conhece, e eu estou mais uma vez alegre por trazer mais um vídeo, mais um estudo, onde nós vamos, sim, prestar atenção no que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na Terra nesses dias, atenção para o tempo em que estamos vivendo, mas o mais importante, relacionar isso com as profecias, com os profetas, relacionar isso com a palavra de Deus, com as escrituras, e dali nós conseguirmos tirar qual é a nossa postura diante de todas essas coisas que estamos vivendo nesses dias. Nesse vídeo eu vou mostrar para você algo um pouquinho diferente, no seguinte sentido: nós vamos prestar atenção sempre no que estão acontecendo, como as Escrituras escreveram para esses dias. Mas nós vamos observar não assim os sinais da natureza, não a apostasia que está acontecendo, não a perseguição em si, mas o que nós vamos prestar atenção é a que distância isso está de nós. Porque é tudo longe da gente, né? Tudo. Mas eu gostaria que você assistisse até o final para você compreender aonde a gente quer chegar. A verdade é que nós estamos, mesmo no Brasil, esse país tão tranquilo, nós estamos realmente com as coisas acontecendo no nosso pátio. E isso vai ser a tônica desse vídeo. Mas eu quero dizer para você antes, como diz o meu amigo Bittencourt, um homem de Deus que eu gosto muito, eu queria pedir carinhosamente para você, se não é inscrito, inscreva-se. Queria pedir realmente carinhosamente que você deixe seu like, que você compartilhe, que você faça seu comentário, porque nós precisamos que o algoritmo do YouTube ranqueie esse vídeo. Sim, apresente, porque são tantas as pessoas distraídas que eu sei que elas podem ser ajudadas com aquilo que Deus tem dado para a gente. Então vamos ver como as coisas acontecem de uma maneira peculiar. Elas entram sorrateiras. Você não consegue perceber, mas a sua mente, as suas reações já começam a se familiarizar. E quando de repente você percebe, tudo já está acontecendo. Por exemplo, você ouviu falar que lá naquele país vermelho, que a gente não pode falar o nome aqui, né, para não cortar nosso vídeo, né? Lá naquele país havia uma couvezinha lá dando uma determinada enfermidade no pessoal. Mas eram alguns casos, tão longe daqui, né? Isso é lá naquele país. De repente estava na Itália, estava na Europa, estava em vários países da Ásia, mas aqui no Brasil nós estamos seguros. Então aparecem dois casos aqui no Brasil. Eu lembro do governo alertando, começo de fevereiro, e lembro do doutor Varicella, da Globo. Não é bem esse o nome dele? Pois bem, ele dizendo que não, pode ir para o carnaval junto com o governador de São Paulo. Vai ser seguro, vamos lá todo mundo, não tem problema não. Então tudo preparado, a coisa veio chegando assim devagarinho. Quando nós vimos, havia um desespero para comprar aparelhos respiratórios para hospitais, leitos, e havia realmente um pânico gerado propositalmente nessa nação. E olhe bem, as coisas chegaram, mas elas estavam tão longe. Pois eu queria agora tratar um assunto interessante. Nós vemos perseguições em todas as regiões do mundo sobre os cristãos. Então o que acontece? Durante alguns anos, a Europa parece que desapareceu o cristianismo verdadeiro de lá. Sim, parece que as igrejas foram transformadas, inclusive, prédios tradicionais, transformados em boates, como eu fui visitar em Londres. E sumiram as igrejas. E a cultura judaico-cristã,
que é onde a gente se baseia, porque a palavra de Deus, ela se deu nessa cultura e dali que nós conseguimos os princípios, ela foi quase que eliminada. Então, eu me lembro uma vez que veio um cirurgião no hospital, ele se apresentou como evangélico, e eu falei, então que bom e tal, olha, eu também sou pastor e tal. Ele falou, não, mas eu não sou desses evangélicos que são fanáticos pela Bíblia, que são... Então existem evangélicos diferentes, os fanáticos pela Bíblia e aqueles que usam a Bíblia. Mas isso foi uma mentalidade no mundo inteiro e se gerou a mentalidade, nem tanto no nosso país, que é um país religioso, a mentalidade de que estamos vivendo o pós-cristianismo. E isso realmente foi levado a sério em muitas regiões. Pós-cristianismo. O cristianismo já passou, agora são trocentas religiões que tem por aí. Mas agora estão sendo fundamentadas as bases para que realmente entre uma normalidade de vida, e nós já falamos muito sobre a palavra novo normal, uma normalidade aonde a cultura agora não é mais pós-cristianismo, nós já conversamos algo sobre isso, mas realmente anticristianismo, anticristão. E olha, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, como é que as coisas começam. Há 2 anos atrás, 2 anos atrás, um pouco mais, Evo Morales decretou que na Bolívia não se poderia mais pregar o evangelho, ia fechar igrejas, deu tanto tempo. Os cristãos se levantaram, fizeram um barulho lá e isso passou. Olha, pode ver nesse vídeo as pessoas lutando quando receberam a notícia. Las iglesias evangélicas también se declaran en estado de emergencia pidiendo la eliminación del artículo 88, asegurando que criminaliza su actividad. Este miércoles se reúnen en Cochabamba para asumir acciones. Estamos declarados en emergencia por la redacción y la taxativa que tiene el artículo 88, numeral 11 del nuevo Código del Sistema Penal en nuestro país. Esta es la posición que asumen las iglesias cristianas evangélicas rechazando el artículo 88 del nuevo Código del Sistema Penal boliviano, que según ellos criminaliza su actividad. Donde no solamente se persigue la libertad de conciencia y de religión, sino también se criminaliza la actividad del evangelismo, la actividad del proselitismo cristiano evangélico. Derechos consagrados no solamente en nuestra Constitución, sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sector movilizado anuncia una reunión el próximo miércoles en Cochabamba donde podrían emitir otro pronunciamiento. La Asamblea General de Cochabamba seguramente va a dictar los pasos que la comunidad cristiana va a desarrollar en nuestro país los próximos días. Este sector de la sociedad, según la dirigencia, aglutina en todo el país a más de 2 millones de fieles que están en contra de esta norma. Agora, veja esse outro vídeo. Esse é de agora. Agora não tem mais Evo Morales. Agora eles já colocaram na Constituição do país que em 1 ano e meio quem pregar o evangelho será considerado inimigo, contraventor. O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei que entrará em vigor em 1 ano e meio prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. Bom, mas isso, né, meu amigo, é lá na Bolívia. Tá longe da gente, né? Então, eu ouvi falar esses dias, estou trazendo para confirmar, que num dos países da África foram mortos 600 cristãos no mês de julho. Preciso ter confirmação para isso, mas eu sei que a fonte é segura. Isso realmente é algo muito estranho, não é? Mas é lá longe, é lá num país da África. Não tem a ver com o nosso querido Brasil, onde aqui temos liberdade de pregar, andar, buscar, não é? Nada a ver conosco. Mas não são somente esses lugares que são privilegiados. Veja, por exemplo, no Paquistão. Olha o que essa repórter fala do dia de hoje no Paquistão. Líderes
da igreja no Paquistão manifestam apreensão em razão de um vídeo que está viralizando nas redes, no qual um clérigo muçulmano promove feroz ataque contra a comunidade cristã no país. O clérigo diz que os cristãos são os piores infiéis do universo e que os muçulmanos devem manter distância desses cristãos. É, no Paquistão, né? Mas isso é muito longe da gente. Mas existem coisas acontecendo e se espalhando assim, como se fosse aquela raiz da grama que a gente planta, não é? Se espalhando em toda a terra. Veja que há poucos anos atrás, um avião foi levar o Papa à Coreia do Sul, o avião do Papa, né? Aquela beleza de avião. E a China fez com que desse uma volta enorme. Por quê? Porque o Papa era inimigo e eles não permitiram que o avião do Vaticano sobrevoasse o território chinês. Mas, de repente, as coisas começaram a mudar tanto. Então veja, o nosso querido Dom Bergoglio fazendo amizade com todas as pessoas que declaram guerra santa contra os cristãos. Preste atenção, por exemplo, quando ele foi aos Emirados Árabes. Veja que ele tem a palavra dele, que nós precisamos ter liberdade religiosa, mas ao que parece, ele está suscitando uma liberdade para que os cristãos sejam perseguidos. Isso que eu nem vou falar hoje do Crislã, que é uma realidade. Já existem igrejas do Crislã, cristianismo islâmico, que aceitam tanto o Alcorão quanto a Bíblia. Mas vamos deixar de lado. Olhe nos Emirados Árabes, o Papa chegando e depois veja o que esse repórter fala. Papa Francisco diz que ódio e violência em nome de Deus são injustificáveis. Durante a visita aos Emirados Árabes Unidos, o pontífice voltou a defender a liberdade religiosa. Agora preste atenção no comentário desse repórter da Jovem Pan. É uma realidade o que está acontecendo. Vale lembrar também, onde ele está, a religião dominante pressupõe a guerra santa, que incentiva o ódio e a violência. Então é uma visita turística. Há questão de dias atrás, o Papa mostrou a sua preocupação com o MST aqui do Brasil. Eu acho que ele tem motivos para isso, porque já faz quase 3 anos que não se ouve mais falar em corrupção no Brasil. Mostre um caso de corrupção. Então, algumas, como diríamos assim, algumas organizações perdem seu sustento e agora não conseguem mais invadir propriedades, acabar com laboratórios, como acabaram com laboratórios tremendos no Rio Grande do Sul, acabaram com anos de pesquisa. Ele deve mesmo ficar preocupado com isso, mas ele está pregando a paz, ele ora quando as pessoas, ele pede a Deus pelas pessoas quando passam por algumas tragédias, mas e essa simpatia toda que surgiu de repente com a China? Se, como nós falamos antes, o avião do Papa não poderia nem sobrevoar. O que está acontecendo com a China? É algo muito estranho. Sinceramente, é muito estranho. Porque o Papa foi fazer uma visita com a China e lá existem os cristãos de verdade e alguns cristãos católicos que estão sendo mortos, E existe uma igreja chamada a Igreja Patriota da China, que seria a igreja católica comandada pelo Partido Chinês. E a grande briga com os papas anteriores é que o Partido Comunista queria mostrar quem seriam os cardeais chineses. É que o governador, o Xi Jinping lá, ele de repente conseguiu com o Papa a autorização para indicar cardeais, e não só cardeais que atuem lá no país dele, mas cardeais que vão para Roma. Eles têm espiões em tudo que é parte. Mas muita gente está dizendo assim, o que houve com o Papa, que ele traiu os católicos daquele país. Ele traiu. Ele não fala mais, quem manda agora lá na religião oficial agora é o Partido Comunista do país. E eles ficaram soltos. Vejam, o que esses homens estão fazendo?
Veja esse filminho aí. É de 2018 para cá. Então eu vou te mostrar algumas coisas agora e vou te mostrar algumas coisas durante essa fase dessa enfermidade. Assista esse filminho, o que está acontecendo. O Partido Comunista Chinês aperta o cerco contra as religiões existentes no país. Integrantes do partido serão obrigados a se declarar ateus. É isso mesmo. Eles estão derrubando igrejas, eles estão queimando cruzes. Eu tenho filmes de pessoas agarradas na cruz e eles passando laço em cima. A cruz que era o símbolo da igreja, tá? Não é a imagem que é adorada, mas era o símbolo, a igreja. E ali a pessoa agarrado e eles com cabos de aço colocando na cruz para levantar aquilo, para arrebentar. E aonde existem imagens do Senhor Jesus, ou telas ou pinturas, agora estão sendo substituídas por imagem do Xi-Jinping ali do Partido Comunista. Então, o que está acontecendo mais? Olhe nesse tempo de enfermidade, olhe nesse tempo de ficar trancado em casa, o que estava acontecendo com os cristãos da China. Com os fiéis cristãos isolados em casa por conta da pandemia da Covid-19, autoridades chinesas se aproveitaram da ausência deles para demolir suas igrejas no país, cujo governo comunista faz de tudo para impedir a manifestação da crença cristã. Enquanto os cristãos estavam trancados em casa por causa dessa enfermidade, as suas igrejas estavam sendo destruídas e derrubadas. Existem notícias e filmes de uma igreja que continha 3.000 pessoas e que foi totalmente derrubada por retroescavadeiras. E olhem, durante muitos anos o cristianismo vem crescendo debaixo de toda essa perseguição, o cristianismo vem crescendo e crescendo e crescendo na China. Existe uma cidade lá que é conhecida como a Jerusalém chinesa, de tanto cristão que tem lá. E agora eles estão sendo levados para campos de concentração. Esses cristãos estão sendo levados para campo de concentração. E pior, eu tenho vários documentos, vídeos, que eles estão tirando as crianças debaixo da guarda dos pais e levando as crianças dos cristãos. Você entende o que é isso? Pois é, lá longe, isso é coisa da China. Mas você lembra como começou na Bolívia? Você lembra como começou na China? Na China começou dando $100 para quem desse o endereço correto de cristãos e fosse comprovado. Dado $500 para quem mostrasse um lugar onde o pessoal se reunia para adorar a Deus. Começou assim. E essas coisas nem sempre foram derrubadas, foram cadastradas e registradas. E agora, sim, está sendo uma devassa na China. Uma devassa naquele país. Agora está sendo uma devassa naquele país. Então, meu irmão, olhe para o nosso Brasil. Sim, você já viu de tudo. Você já viu exposições de nuas, homens nus deitados no chão e a mãe levando a criança para passar a mão no corpo do homem nu. Você já viu isso? Você já viu tanta coisa estúpida? E agora eu só quero salientar o último passo que eu vi essa semana. Olha essas manchetes de jornal. O nosso querido ministro Fachin está tomando uma posição que realmente pode não ser uma posição agora definitiva, mas está fazendo o trabalho que foi feito na Bolívia, a primeira vez quando só deram um susto. Aí o pessoal começou a acostumar com a ideia, de repente a coisa aconteceu e eles já não tinham mais energia, já tinham gasto toda a sua energia para lutar contra aquilo. Então ele disse o seguinte, que devem ser caçados políticos que foram eleitos pela ditadura evangélica do Brasil. Noutra parte ele diz assim, que são eleitos pela ditadura cristã, ou melhor,
são eleitos pela ditadura religiosa nesse país. Ah, sim, ele quer acabar com a eleição próxima do nosso presidente agora, do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi eleito pelo povo evangélico, foi eleito pelos honestos. Bom, não vamos politizar, tá bom? Mas a verdade é que hoje eles sentem que está comprovado tudo, o que diziam que ele estava acabando com o país por causa dessa enfermidade, hoje está comprovado que ele estava certo. Os medicamentos que ele dizia já em janeiro, em fevereiro, que estavam funcionando, hoje comprovadamente estão funcionando. É verdade. Então, hoje, com acabar a corrupção, com tudo isso, ele seria eleito com o pé nas costas, facilmente. Então já estão começando a tentar derrubar a comunhão dos cristãos para não mais apoiarem o Bolsonaro. Ou seja, é político, mas é mais do que político. Muita gente está interpretando como político. Não, eu vejo que pode até ser político, mas o que está acontecendo é que a mentalidade mundial, ela está sendo implantada devagarinho no Brasil. Sim, nós já falamos dessa vacina. Essa vacina que foi gasto bilhões e bilhões para conseguir mexer no DNA do homem, como mexe no DNA do gado, que de repente vem aquela raça que tem menos gordura, mais carne, no DNA das vegetais que vem os transgênicos. O que é transgênicos? Eles mudam as genes e mudam o DNA deles. E daí conseguiram que isso fosse aplicado em seres humanos. Eu recebi notícias que Israel foi o que primeiro fez isso. Ah, mas Israel, o que conseguiu mais sucesso. E que várias vidas foram perdidas nos testes. Vejam, por exemplo, a história do titio Gates, titio Billy e a picadinha. Agora dizem a picadinha vem de Oxford. Está lá a Gavi associada junto, empresa dele. Não, mas essa picadinha vem lá do paizão vermelho e amarelo lá da Ásia. Sim, lá ele tem negócios, ele tem laboratório, ele tem uma equipe lá. Agora está vindo de, sei lá, da onde vier. Ele está no meio. E agora, por exemplo, no Paraná, o nosso governador fez uma aliança, não é? Uma sociedade para produzir aqui no Brasil, aqui no Paraná, essa picadinha. Mas, gente, é a mesma. Então tudo está sendo preparado e o Brasil está entrando em todas as áreas. Agora prepare-se você, porque cristão querido, meu irmão amado, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser... Eu estou dizendo isso para assustar você? Não, eu estou dizendo isso porque vários profetas deram a vida, morreram. Jeremias sofreu demais, era conhecido como o profeta chorão. Mas quando você vai ler, ele não chora pelos seus sofrimentos. Ele não chora por estar lá no poço, no meio da lama, sem comida para morrer. Não, ele chora porque as pessoas não ouvem o que o Senhor está falando. Ou ele está dizendo, olha, se vocês não voltarem para Deus, a Síria vai vir e vai arrasar, vai haver mortandade. E ninguém ouvia. Por isso ele se tornou o profeta chorão. Então, profetas, muitos... O Senhor disse que não faria coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Amós 3:7. E o Senhor revelou. E eles deram a vida. Nenhum outro período da história está tão profetizado com tantos detalhes como esse período que nós estamos vivendo agora. Então eu não estou falando para assustar você. Eu estou falando para que aquelas profecias que foram colocadas nas Escrituras a um preço tão alto e decisão do nosso Deus para nós, elas sejam ouvidas, elas sejam prestadas atenção. Para quê? Para que eu e você saibamos a nossa posição, o nosso posicionamento. Só há uma saída. Intimidade com o Espírito Santo. Você deve prestar atenção que de vez em quando você tem assim uma vontadezinha de falar a palavra para alguém, você pensa, mas esse cara, eu vou ser ridicularizado. Sabe, o Espírito Santo anda colocando nas pessoas essas
entre aspas, ideias. A hora que você começar a dar passos e seguir essa sensação de que você tem que falar mesmo que você seja ridicularizado, ou seja, a hora que você começar a ouvir as coisas pequenas do Espírito Santo, isso vai crescer. Nós temos pessoas na igreja que começaram com angústia, subindo no elevador e dizer para uma mulher, daqui a 1 ano você vai ter um neném no colo. E a mulher é médica, colega minha, e ela não conhecia o rapaz, ele não conhecia ela, e de repente, em 30 dias depois, ela estava procurando quem é aquele cara, porque ela tinha por 5 anos tentado engravidar. E ele encontrou ele no elevador, ouviu isso, e no outro mês o exame deu positivo. Esse homem agora está recebendo tanto do Espírito Santo que é gostoso estar orando onde ele está orando, buscando. Então, isso é assim. Ouse, querido. Ouse a ouvir as coisas que vêm quase tão quietinhas do Espírito Santo sobre você. Porque a Bíblia diz que quando você for fiel no pouco, você receberá o muito. E isso também é com a sua intimidade com o Espírito Santo. Se você levantar e começar a dizer, Espírito Santo, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Criador, o Senhor é meu advogado, o Senhor é meu Consolador, mas o Senhor é o melhor amigo que eu tenho. Nós vamos ver mais desse assunto no canal Está Escrito, que eu estou fazendo. Lá eu vou só dar a palavra. Você pode completar aqui depois. O canal Está Escrito, inscreva-se lá. Eu e a Clotilde, minha esposa, vai me ajudar e outras pessoas vão ministrar a palavra lá para que você se fortaleça. Mas a verdade é essa. Comunhão com o Espírito Santo. Haverá um momento, eu creio nisso, onde o Senhor nos guardará, porque Ele diz que Ele nos guardaria na fenda da rocha, na palma das suas mãos. Ele diz que nós somos a menina dos olhos dele, Ele nos guardará. Mas haverá um momento que Ele vai guardar aqueles que desenvolveram essa intimidade, que realmente são seus filhos e têm intimidade com Ele, têm esse óleo. Lembra das 5 virgens? Elas estavam na igreja, né? Porque eram virgens, eram consagradas, elas estavam, mas na hora H não tinham óleo e a porta se fechou. Então, o Senhor sim vai fazer isso com pessoas que agora estão vendo a seriedade do que nós estamos vivendo, estão abrindo seus olhos com o que nós estamos vivendo, e estão abrindo seus olhos e olhando para as Escrituras e buscando o Espírito Santo. Eu realmente sei que és meu Deus, meu Senhor e meu amigo. Pense no maior amigo que você teve durante a faculdade, durante a sua vida. O Espírito Santo é mais seu amigo, converse com ele, gere essa intimidade. E se um dia nós tivermos que ficar numa caverna como Elias, eu já falei isso, né? Nós vamos olhar e dizer para o corvo que o Senhor vai mandar, fala com o pai lá para mudar o cardápio. É todo dia o maná. Não, brincadeira. O Senhor tinha algo que supria e que a Bíblia diz que eles faziam bolos, que era gostoso, né? Nosso Deus tem o melhor. Mas o que eu quero que você concentre é, nós precisamos começar a viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Ufa, que responsabilidade ter esse canal e agora ter o canal Está Escrito. Porém, eu e você, no momento em que as coisas desencadearem, como já está começando a andar de ladeira abaixo já. Nesse momento, nós vamos estar firmes com o Espírito Santo. Nós vamos ter comunhão com Ele. Nós não vamos ter problema em seguir seus princípios, porque o Senhor Jesus é a porta, eu sempre digo isso, é a porta, mas os batentes da porta são os princípios. Você vai descobrir que perdoar não é tão difícil. Você vai descobrir que você trazer uma palavra de amor não é tão difícil. Você vai descobrir que tirar aquela sensação de que você foi isso, foi aquilo, foi marcado, não é tão difícil, desde que você tenha esse supridor, o Espírito Santo. E isso tudo vem na nossa vida agora para quê? Para nos judiar, para que temos que correr com o Espírito Santo? Meu irmão, não. Para que eu e você sejamos treinados para os dias que estão chegando. Querido, amo você, dependo de você. Obrigado que você assistiu o vídeo inteiro. Obrigado que isso dá pontos lá no algoritmo do YouTube. Compartilhe. E, por favor, ore por mim. Eu oro pelos meus inscritos. E nós temos uma frase que nos marca, não é? Oremos uns pelos outros. Então Deus abençoe em nome de Jesus cada um que está junto comigo, pregando as verdades e aprendendo de ti, papai.